O sol brilhava intensamente sobre o campo de batalha quando Davi, o jovem pastor, ergueu a cabeça de Golias. O exército de Israel rugiu em júbilo. Era um dia que mudaria o curso da história. A vitória sobre o gigante filisteu trouxe não apenas alívio ao povo de Israel, mas também fama instantânea ao jovem que ousara enfrentar o inimigo, enquanto os guerreiros mais experientes tremiam de medo. Davi, com a harpa em suas mãos e a confiança em seu coração, continuou a servir ao rei Saul fielmente. Ele não buscava glória, seu único desejo era servir a Deus e ao seu povo. Ele tocava para acalmar o espírito inquieto de Saul, que à medida que os dias passavam, parecia cada vez mais perturbado e distante. No entanto, enquanto a música de Davi poderia acalmar momentaneamente o coração atormentado do rei, a fama crescente do jovem guerreiro começava a semear sementes de inveja e desconfiança no coração de Saul. Os cantos e louvores do povo ecoavam pelas ruas. Saul matou seus milhares, mas Davi matou suas dezenas de milhares. Palavras que queimavam os ouvidos do rei como fogo. Cada vitória de Davi no campo de batalha, cada menção de seu nome nas conversas do povo aprofundava o ressentimento de Saul. O ciúme crescia como uma sombra sombria, obscurecendo seu julgamento e minando seu relacionamento com Davi, o qual, em outros tempos, considerara um valioso aliado. Jonatas, filho de Saul, não partilhava do ciúme de seu pai. Pelo contrário, uma amizade profunda e verdadeira havia florescido entre ele e Davi. Jonatas via em Davi não apenas um bravo guerreiro, mas um homem de integridade e fé inabalável, alguém digno de confiança. Eles formaram um pacto de lealdade, jurando proteger um ao outro, independentemente das circunstâncias. No entanto, à medida que a mente de Saul escurecia, Jonatas sentia o peso da tensão entre seu pai e seu melhor amigo. Uma noite, enquanto o banquete real acontecia no palácio, Davi percebeu um olhar estranho nos olhos de Saul. A comida, normalmente apreciada em silêncio, parecia carregada de uma tensão invisível. O rei, com a lança em mãos, a girava distraidamente enquanto observava Davi de longe. De repente, sem aviso, Saul arremessou a lança em direção a Davi com toda a sua força. O jovem conseguiu desviar-se por um triz, o metal cravando-se com força na parede atrás dele. O salão inteiro congelou em choque. Davi ficou atordoado, mas o significado do ataque foi claro como o dia. Saul queria sua morte. Não havia mais segurança para ele no palácio. Sua lealdade ao rei já não bastava. O ódio de Saul havia se transformado em uma caçada. Com o coração pesado, Davi sabia que o tempo de fugir havia chegado. Ele não desejava lutar contra o rei que Deus havia ungido. Apesar da clara ameaça à sua vida, Davi ainda nutria respeito pelo homem que governava Israel. Ele, que havia derrotado Golias e outras ameaças externas, agora enfrentava um inimigo muito mais complicado, o próprio rei de Israel. Naquela noite, Davi partiu às escondidas do palácio. Com a bênção silenciosa de Jonatas e a lealdade de alguns poucos seguidores fiéis, ele começou uma jornada que o afastaria de tudo o que conhecia. Não havia mais festas reais, nem palácios. Apenas as planícies áridas e as cavernas sombrias o esperavam. Mas, em seu coração, Davi confiava em Deus. E sabia que, independentemente da perseguição que enfrentaria, sua fé seria o guia em meio à escuridão que se aproximava. O caçador agora se tornava a presa. O luar suave iluminava a silhueta de Davi, enquanto ele, silenciosamente, se afastava dos portões do palácio de Saul.
Cada passo que dava o afastava do conforto e da segurança que até pouco tempo atrás ele havia conhecido. Agora, a vida que ele acreditava ter sob controle se desfazia como grãos de areia escapando entre os dedos. A fuga tinha começado e o caminho à sua frente era incerto. Davi não estava completamente só. Ao seu lado, homens leais, antigos soldados de Israel que o seguiam, não por dever, mas por admiração e respeito, mantinham-se em silêncio. Juntos, eles rumavam para as montanhas, buscando refúgio nas regiões desoladas de Israel. Cada sombra parecia esconder um inimigo e o perigo rondava a cada curva do caminho. Davi sabia que, a essa altura, Saul já deveria estar consciente de sua partida e que a caçada logo começaria. Enquanto caminhavam pelas encostas íngremes e escuras do deserto, os homens murmuravam entre si, questionando o futuro. Eles respeitavam Davi, mas o peso da incerteza pairava no ar. Afinal, como poderiam eles sobreviver a um rei que controlava todo o exército de Israel? Alguns homens mais impacientes até se perguntavam se Davi deveria enfrentar Saul diretamente, tomar o trono que, segundo o profeta Samuel, já era seu por direito. Mas Davi, mesmo pressionado pela angústia e pela perseguição iminente, mantinha seu coração firme. Ele sabia que não era a força bruta que lhe garantiria a vitória, mas a sua fé inabalável em Deus. Ele não se atreveria a levantar a mão contra o ungido de Deus, mesmo que isso significasse viver como um fugitivo. Seus homens, embora frustrados, respeitavam essa decisão, cientes de que a liderança de Davi ia além da mera estratégia militar. Ela era guiada por uma integridade inquestionável. Após dias de caminhada, Davi e seus homens encontraram refúgio nas cavernas de Adulão, uma região conhecida por suas fendas e esconderijos naturais. O som suave da água que fluía dos riachos trazia uma calma temporária, e as cavernas ofereciam uma proteção estratégica contra os soldados de Saul. Eles poderiam se esconder ali por um tempo, observando de longe os movimentos dos exércitos que buscavam capturá-los. Apesar do cansaço e do medo que tentava invadir sua mente, Davi mantinha a confiança de que Deus estava com ele. Era essa fé que o impedia de ceder ao desespero. A cada novo amanhecer, ele despertava com a mesma oração em seus lábios: que o Senhor o guiasse e o protegesse na longa jornada que ainda o aguardava. No entanto, a tensão entre seus homens crescia dia após dia. À medida que o tempo passava, as necessidades básicas como comida e água tornavam-se mais urgentes e a paciência começava a se esgotar. Alguns questionavam em voz alta por que Davi não tomava uma atitude mais ousada contra Saul. "Por que não enfrentamos o rei de uma vez por todas?", sugeriu um dos guerreiros, seu tom carregado de frustração. "Você é o verdadeiro rei, Davi. Por que continuar fugindo?" Davi, no entanto, permaneceu firme em sua decisão. Ele sabia que o tempo certo para confrontar Saul não era aquele. A ira e o desespero de seus homens eram compreensíveis, mas ele não estava disposto a sacrificar seus princípios por uma vitória rápida e egoísta. "Eu não levantarei a mão contra o ungido de Deus", ele respondia calmamente, com uma determinação inabalável no olhar. A lealdade de seus homens, embora abalada pela situação precária em que se encontravam, continuava firme, pois eles viam em Davi não apenas um líder militar, mas um homem de profunda fé e princípios. Uma noite, enquanto Davi e seus homens estavam descansando nas profundezas da caverna, ouviram passos se aproximando. Imediatamente, todos ficaram em silêncio, suas mãos indo instintivamente para as armas.
A tensão tomou conta do ambiente. Davi gesticulou para que todos ficassem quietos, enquanto ele, com passos silenciosos, se aproximava da entrada da caverna. As sombras das rochas o escondiam, mas ele podia ver claramente o homem que se aproximava. Era Saul. Davi mal podia acreditar no que seus olhos viam. O rei Saul, o homem que o caçava incansavelmente, havia entrado na caverna sozinho, sem guarda-costas ou proteção. Ele estava distraído, claramente em busca de um momento de privacidade. O coração de Davi acelerou. Seus homens, observando a cena, mal podiam conter a excitação. Um deles se aproximou e sussurrou ao ouvido de Davi: "Este é o momento que o Senhor prometeu. Ele entregou seu inimigo em suas mãos." Os olhos de Davi se fixaram em Saul, que permanecia alheio à presença de todos. Era uma oportunidade que muitos considerariam divina. Bastava um golpe, e o rei que o perseguia estaria morto. Davi seria livre e o trono de Israel poderia finalmente ser seu. A tentação era grande e o murmúrio de seus homens tornava a decisão ainda mais difícil. Eles viam esse momento como um sinal de Deus, uma chance de acabar com a perseguição de uma vez por todas. Mas Davi, em seu coração, sabia que algo o impedia de agir dessa maneira. "Eu não levantarei a mão contra o ungido de Deus." Ele sussurrou de volta, sua voz firme e cheia de convicção. Seus homens o olharam perplexos, mas respeitaram sua decisão. Davi avançou cuidadosamente, se aproximando de Saul com passos leves. Ele podia ouvir sua própria respiração, sentindo a pressão do momento. Em vez de empunhar sua espada contra o rei, Davi estendeu a mão e cortou discretamente um pequeno pedaço do manto de Saul. Quando ele voltou para o fundo da caverna, seus homens o cercaram, confusos. "Por que você o poupou? Ele certamente não hesitaria em matá-lo se tivesse a chance", disse um de seus guerreiros mais próximos, o rosto marcado pela frustração. Davi olhou para eles, ainda segurando o pedaço do manto de Saul. "Eu não poderia tirar a vida do homem que Deus ungiu como rei de Israel. Não é meu papel julgar ou tirar a vida dele. O Senhor decidirá o destino de Saul no seu tempo." Os murmúrios entre seus homens diminuíram, embora a inquietação permanecesse. A decisão de Davi os deixava com mais perguntas do que respostas, mas eles respeitavam sua liderança. Eles sabiam que Davi era guiado por algo maior do que ambição. Era sua fé que moldava suas escolhas. Pouco tempo depois, Saul, sem perceber o que havia ocorrido, deixou a caverna e seguiu seu caminho. Foi então que Davi viu a oportunidade de confrontar o rei de uma maneira diferente. Com o pedaço do manto nas mãos, ele saiu da caverna e, a uma distância segura, chamou por Saul. O som da voz de Davi ecoou pelas montanhas, e Saul se virou surpreso ao ver seu antigo servo. "Meu senhor, o rei!" gritou Davi, segurando o pedaço de tecido no ar para que Saul pudesse ver. Saul parou, atordoado. Davi, ainda à distância, fez uma reverência profunda, um gesto de respeito que pegou todos de surpresa. "Hoje, o Senhor entregou o rei em minhas mãos, dentro da caverna. Meus homens me disseram para matá-lo, mas eu recusei. Eu não levantarei a mão contra o ungido do Senhor, porque ele é o escolhido de Deus." O silêncio tomou conta do local. As palavras de Davi cortaram o ar como uma lâmina. Saul, que momentos antes estava cheio de fúria e desconfiança, agora estava diante de um gesto que ele nunca esperaria. Misericórdia. Ele olhou para o pedaço de seu manto nas mãos de Davi, percebendo o quão perto esteve da morte. A emoção tomou conta de seu rosto, e por um breve momento, ele não era mais o rei amargurado e ciumento, mas um homem humilhado diante da graça inesperada de seu adversário. "Você é mais justo do que eu", disse Saul com a voz trêmula. "Você me tratou com bondade, mesmo quando eu só desejei o mal para você. Agora vejo que você será, de fato, o próximo rei de Israel."
As palavras de Saul reverberaram entre os homens de Davi, e um alívio silencioso tomou conta do ambiente. Mas Davi sabia que, embora aquelas palavras parecessem de reconciliação, o conflito entre ele e Saul estava longe de terminar. No entanto, por um momento, a perseguição havia cessado, e Davi pôde sentir que, apesar de todas as dificuldades, ele estava trilhando o caminho certo, o caminho da fé e da justiça. O sol já estava alto quando Davi retornou à caverna de Adulão, ainda segurando o pedaço de manto de Saul. Seus homens o cercaram, ainda incrédulos com o que acabara de acontecer. A tensão no ar era palpável. Eles sabiam que a chance que tiveram de eliminar Saul era única e que poupar o rei poderia custar caro. Mas apesar de todos os olhares questionadores, havia algo em Davi, uma serenidade inabalável, que os fazia confiar em suas decisões. Davi permaneceu em silêncio por alguns momentos, refletindo sobre o que havia acontecido. Ele sabia que, embora Saul tivesse momentaneamente demonstrado arrependimento, o perigo ainda não havia passado. Ele olhou para seus homens, muitos dos quais exibiam expressões de desapontamento e incerteza. Sei que muitos de vocês não concordam com o que fiz, disse ele, finalmente quebrando o silêncio. Mas eu não posso, não vou, derramar sangue inocente para garantir o trono. Se este é o caminho que Deus escolheu para mim, devo confiar nele. As palavras de Davi ecoaram pela caverna. Seus homens estavam divididos entre a frustração e a admiração. Eles sabiam que Davi era diferente dos outros líderes. Ele não era movido pela ambição ou pelo desejo de vingança, mas por uma fé profunda e genuína. E mesmo que fosse difícil entender suas decisões naquele momento, havia um respeito crescente por sua integridade. Davi sabia que precisava dar um passo para proteger a si mesmo e a seus homens. Ele olhou para os guerreiros que confiavam em sua liderança e começou a planejar o próximo movimento. Não poderiam ficar na caverna de Adulão para sempre. Saul poderia muito bem mudar de ideia e decidir voltar para caçá-los novamente. Davi percebeu que o único caminho para a sobrevivência seria sair da terra de Israel e buscar refúgio em território inimigo. Devemos partir em breve, disse ele, sua voz firme. Não podemos ficar aqui esperando que Saul cumpra suas palavras. Vamos para a terra dos filisteus. Lá, ele não nos perseguirá. Houve um murmúrio de surpresa entre os homens. Ir para o território dos filisteus, os inimigos de Israel, parecia uma ideia arriscada, quase insana. Mas eles também sabiam que Davi tinha razão. Enquanto estivessem em Israel, seriam caçados implacavelmente. Após uma breve discussão, Davi e seus homens decidiram se preparar para a jornada. Eles reuniram seus poucos pertences e se organizaram para partir antes que a noite caísse. Sabiam que o caminho seria perigoso, mas não tinham outra escolha. A sobrevivência dependia de deixarem o território controlado por Saul e entrarem em um lugar onde ele não pudesse alcançá-los. Antes de partirem, Davi olhou uma última vez para a caverna que havia sido seu lar temporário, um lugar que testemunhou sua luta interna e a prova de sua fé. Ele sentiu um peso no peito ao se despedir daquele refúgio, mas ao mesmo tempo havia um alívio em saber que estavam deixando para trás um capítulo cheio de incertezas e medos. Quando começaram a jornada, Davi não pôde deixar de pensar em Saul. O rei havia demonstrado um breve momento de humanidade, mas Davi sabia que a escuridão que o consumia poderia voltar a qualquer momento. Ele orou em silêncio para que Deus continuasse a protegê-los e que um dia houvesse uma verdadeira paz entre ele e Saul. Mas por enquanto, ele precisava focar em proteger seus homens e mantê-los seguros. Enquanto se distanciavam das montanhas, Davi voltou a relembrar o momento em que segurou o pedaço de manto de Saul. Ele havia escolhido um caminho difícil, um caminho de fé e integridade. Não era o mais fácil, nem o mais rápido, mas era o certo. E essa convicção era o que o mantinha firme, mesmo diante das adversidades que se acumulavam.
O grupo avançava pelas trilhas áridas e pedregosas, o calor intenso do deserto batendo forte em suas costas. A poeira subia a cada passo, misturando-se com o suor em seus rostos. Apesar do cansaço e da incerteza, havia uma determinação silenciosa em todos eles. Não estavam apenas seguindo Davi, estavam seguindo um ideal, um caminho de fé que ele havia demonstrado com suas ações. Davi sabia que ainda enfrentaria muitos desafios, que a jornada estava longe de terminar. Mas enquanto caminhava com seus homens, sentiu uma leve brisa, quase como um sinal de que estava no caminho certo. E embora o futuro fosse incerto, ele tinha a certeza de que não estava sozinho. Deus estava com ele, e isso era tudo de que ele precisava. O calor do deserto de Maom era implacável. A areia se estendia em todas as direções, brilhando intensamente sob o sol inclemente. Davi e seus homens caminhavam pelo terreno árido e rochoso, suando sob o peso de suas armas e provisões. A decisão de se afastar ainda mais do alcance de Saul parecia cada vez mais sábia, mas o custo físico e emocional da fuga começava a se manifestar em todos eles. A paisagem desolada refletia o estado de espírito do grupo. O medo de serem perseguidos e a incerteza sobre o futuro pesavam sobre seus ombros. Davi, embora cansado, mantinha a postura ereta e o olhar focado no horizonte. Seus homens o seguiam de perto, confiando cegamente em sua liderança, apesar de seus próprios temores. Os dias passavam lentamente, marcados apenas pela caminhada interminável sob o sol escaldante e as noites frias, onde se reuniam em torno de pequenas fogueiras para aquecer o corpo e o espírito. O silêncio predominava na maior parte do tempo, quebrado apenas pelo som das botas sobre as pedras e o murmúrio ocasional entre os guerreiros. Davi passava horas em oração, buscando forças e orientação, enquanto seus homens lutavam contra o desespero e a exaustão. Certa tarde, enquanto descansavam em uma pequena elevação que lhes dava uma visão ampla da área ao redor, um de seus batedores voltou correndo, o rosto pálido e ofegante. "Os homens de Saul estão próximos." Sua voz trêmula ecoou no grupo, fazendo todos se levantarem imediatamente. O medo que haviam tentado suprimir agora se tornava palpável. Davi sentiu um frio na espinha. Eles tinham sido encontrados, e o deserto, que antes lhes parecia um vasto refúgio, agora se transformava em uma armadilha mortal. Olhando para seus homens, ele viu o pânico crescendo em seus olhos. Precisava tomar uma decisão rápida. Fugir significava que poderiam ser pegos antes de encontrarem um novo esconderijo, mas ficar e lutar parecia suicídio. "Rápido para as colinas!" Davi ordenou, apontando para um conjunto de colinas rochosas à distância. As encostas íngremes e os labirintos de pedras poderiam lhes dar alguma vantagem, oferecendo esconderijos e pontos estratégicos. Os homens, apesar do cansaço, correram o mais rápido que puderam, seus corações batendo descompassados de medo e adrenalina. Enquanto subiam a colina, o calor e o cansaço pesavam em seus corpos, mas a proximidade do perigo os impulsionava para a frente. Ouvia-se o som dos cavalos ao longe, os soldados de Saul se aproximando rapidamente. Davi liderou seus homens por uma passagem estreita entre duas grandes rochas, onde poderiam se dispersar e se esconder. Seu coração batia acelerado, a adrenalina pulsando em suas veias. Eles estavam em grande desvantagem numérica, mas conheciam o terreno melhor do que os homens de Saul. O grupo se separou, cada um se escondendo em pequenas cavernas ou atrás de grandes rochas, suas respirações pesadas e silenciosas, como se qualquer som pudesse trair suas posições. O som dos cascos e das vozes dos soldados se aproximava cada vez mais. Davi, escondido entre duas pedras, observava com atenção os movimentos inimigos,
o suor escorrendo pelo rosto enquanto ele fazia orações silenciosas. Os soldados de Saul chegaram à base das colinas, seus olhares varrendo a área em busca de qualquer sinal de movimento. Um deles, um oficial de expressão severa, levantou a mão, indicando que seus homens deveriam avançar com cautela. Davi segurou a respiração. A tensão era quase insuportável. Foi então que, de repente, um som distinto cortou o ar. Um cavaleiro solitário surgiu, vindo em direção ao grupo de soldados. Ele estava empoeirado e visivelmente apressado. Quando alcançou o oficial, sua voz, embora ofegante, pôde ser ouvida claramente. Os filisteus estão atacando. O rei Saul ordenou que todos retornem imediatamente. O alívio inundou Davi e seus homens. Eles haviam sido poupados, pelo menos por enquanto. Os soldados de Saul, relutantes, começaram a se retirar, e o som dos cascos foi gradualmente desaparecendo na distância. Quando tudo ficou em silêncio novamente, Davi emergiu de seu esconderijo, seu coração ainda batendo forte. Ele sabia que aquela era uma intervenção divina. Deus havia mais uma vez mostrado sua mão protetora sobre ele e seus homens. Com um suspiro profundo, Davi se levantou e um sentimento de gratidão o envolveu. Mas ele também sabia que essa trégua seria breve. A luta ainda não havia terminado. O som dos cascos dos cavalos de Saul já havia desaparecido, e o silêncio do deserto tomou conta novamente. A poeira levantada pelos soldados se assentava lentamente, deixando o ar mais limpo, quase como se a tempestade que os havia cercado tivesse passado de vez. Davi se levantou do esconderijo entre as rochas, seus olhos escaneando o horizonte com cautela, confirmando que estavam seguros. Seus homens começaram a se reunir ao seu redor, alguns caindo de joelhos, exaustos, enquanto outros permaneciam de pé. O alívio ainda misturado com a tensão recente. Davi olhou para cada um deles. Apesar do cansaço visível em seus rostos, havia algo mais que compartilhavam: gratidão. Eles sabiam que o que havia acontecido ali não era apenas uma coincidência. Muitos acreditavam firmemente que a mão de Deus os havia protegido mais uma vez. Davi também acreditava nisso, mas sabia que não podia abaixar a guarda. O perigo ainda existia, e eles precisariam estar sempre atentos. Deus nos protegeu hoje, disse ele, sua voz calma, mas firme, cortando o silêncio. Mas nossa luta ainda não acabou. Saul pode retornar a qualquer momento. Ele não desistirá de nos caçar, e nós devemos estar preparados. Suas palavras não eram de medo, mas de preparação. Todos os homens sabiam que aquela batalha estava longe de terminar. Conforme a noite caía, o grupo fez um acampamento temporário, cercado pelas colinas de Maom. As estrelas começaram a surgir no céu, uma a uma, iluminando a vasta escuridão do deserto. O vento frio da noite trouxe um alívio do calor do dia, mas também um lembrete constante da incerteza que os cercava. Davi se afastou um pouco dos outros, buscando um momento de solidão para orar e refletir. Ele se ajoelhou na areia áspera, olhando para o céu estrelado, e começou a conversar com Deus em silêncio. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Embora Saul tivesse temporariamente recuado, sua obsessão por eliminar Davi não diminuiria tão facilmente. Davi orou por sabedoria, força e paciência. Sabia que seu destino como rei de Israel estava garantido, mas também sabia que só tomaria o trono no tempo certo, e não por meio de violência ou vingança. Quando Davi se aproximou do acampamento, alguns de seus homens o olharam com sorrisos cansados, mas confiantes. Eles seguiam Davi não apenas por suas habilidades como guerreiro, mas pela sua fé, pela integridade de suas decisões e pelo caminho de retidão que ele escolhia, mesmo quando as opções mais fáceis se apresentavam. A noite avançava, e o grupo, embora ciente das lutas que ainda viriam,
encontrou uma paz momentânea nas colinas de Maom. Pela primeira vez em muitos dias, o medo deu lugar a uma calma temporária. E enquanto o fogo queimava suavemente no centro do acampamento, Davi sabia que, no tempo certo, ele seria mais que um líder fugitivo. Ele seria o rei que Deus havia prometido, e essa certeza era suficiente para continuar a jornada. Caso tenha apreciado este vídeo, pedimos que deixe o seu like e o compartilhe com mais pessoas. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas histórias bíblicas e, antes de sair, dê uma olhada nos vídeos recomendados aqui na tela.